As novelas brasileiras e mundiais, como todo mundo sabe, são recheadas de clichês. Uma delas será vista nos próximos capítulos da recém-estreada Renascer. O protagonista, José Inocêncio, que nessa primeira fase é interpretado por Humberto Carrão, irá forjar sua própria morte, mesmo que por um tempo muito curto. Nesse vídeo, você vai ver outros personagens da teledramaturgia que beberam desse mesmo argumento. Mas antes, convido você a se inscrever no canal. Assim, você não perde quando outros vídeos forem postados também. Nos próximos capítulos de Renascer, José Inocêncio irá correr até o bordel e terá uma conversa séria com Jacutinga, que explicará como a garota foi abandonada pela família Ali. O coronelzinho vai desfazer a confusão, confessando ter beijado Santinha e prometerá se casar com ela o mais rápido possível. A personagem de Duda Santos vai gostar de reencontrar e aceitará o pedido de casamento. O produtor de Cacau voltará para casa distraído e pensando no reencontro com a amada. Por isso, não irá perceber a tocaia de Belarmino, que arma contra Inocêncio. A bala acertará o protagonista com tudo e ele cai do cavalo gravemente ferido e notará o sangue. 2 funcionários seus escutarão um disparo e correrão para socorrer o patrãozinho. Inácio tratará de cuidar dos machucados do fazendeiro, que se recuperará aos poucos. Ele terá uma ideia. Mandará os funcionários fingirem sua morte e convidarão Belarmindo e Firmino para o falso velório. O todo-poderoso da região tentará levar vantagem com a estratégia e dirá para Diocleciano que tinha acertado a compra da fazenda de José Inocêncio antes da morte. O personagem de Humberto Carrão, aliás, conseguirá escutar o momento em que Belarmino confessará a Firmino que atirou no inimigo durante o enterro. O falso defunto se levantará imediatamente e assustará todos os presentes ao surgir mais vivo do que nunca. José Inocêncio ainda obrigará o coronel a vender suas terras. Depois, irá ao encontro de Maria Santa e revelará a farsa da morte. Os mocinhos, então, marcarão o casamento. Na teledramaturgia, essa situação é mais que comum. Algumas passam bem rápido, como um capítulo, outras duram bem mais. Exemplo, a novela Mulheres de Areia, que está em reprise na faixa especial. A manipuladora Raquel finge a própria morte como parte de plano para se vingar de sua irmã e assumir sua identidade. Acontece que Raquel sofre um acidente de barco, só que a vilã da história sobrevive ao nadar até uma ilha deserta, onde ficou escondida. Tô cansada. Sei lá, eu acho que o tempo tá virando. Fraca, Raquel se alimenta de restos de comida de outras pessoas, enquanto está sendo dada como morta pela família e Ruth assume o seu lugar. Um dia, ela encontra um jornal e descobre que Ruth assumiu seu lugar, onde herdou sua fortuna. Alimentada pelo sentimento de injustiça e menosprezo por parte de Ruth e pelas pessoas ao redor, começa a planejar uma vingança. A verdade sobre ela é descoberta pela mãe, Isaura, interpretada por Laura Cardoso, quando na praia Raquel avista sua mãe, que no decorrer dos capítulos fará visitas recorrentes para levar comida. Já em O Outro Lado do Paraíso, Glória Pires dessa vez interpreta Elizabeth. Agora vai um spoiler. Se você não assistiu a novela, ela é a mãe da protagonista Clara. Se vê em uma situação delicada. A personagem aceitará forjar a própria morte e abandonará a família. Ela será acusada de assassinato após Renan, interpretado por Marcelo Novaes, morrer em um encontro dos dois. A personagem o empurrará para não ser beijada à força e ele rolará a escada abaixo. Mesmo sendo um acidente, ela será chantageada. A madame será dada como morta na explosão de uma lancha
e passará a ser chamada de Duda. Ela será manipulada a acreditar que morrer é melhor do que ser presa e destruir a carreira do marido, Henrique, interpretado por Emílio de Mello. Em O Tempo Não Para, o personagem Bento, interpretado por Bruno Montalioni, se finge de morto no primeiro capítulo da novela. Acontece que a trama se passa no final do século XIX. Em um dado momento, Bento tenta beijar Marocas, interpretada por Juliana Paz, e é flagrado pelo pai da moça, Dom Sabino, interpretado por Edson Celulari. Na fuga, o coronel, com uma arma, acerta uma bala no bumbum do personagem, onde sobrevive. Mas, para se livrar das mãos do burguês, Dom Sabino, finge que morre, porém no velório é desmascarado e preso. Dom Sabino, para salvar a reputação de sua filha, promete casá-lo com ela e depois matá-lo. Em 1985, uma novela contava a história de um coroinha e artesão de Santos de Barro que teria morrido como um mártir ao defender a cidade de um bandido. No dia em que os bandidos invadiram a cidade Asa Branca, todos os habitantes fugiram apavorados, enquanto Roque Santeiro desapareceu, sendo dado como morto. O falso santo da novela homônima, porém, reaparece em carne e osso 17 anos depois, ameaçando o poder e a riqueza das autoridades locais. O Profeta, de 2006. Sônia, interpretada por Paola Oliveira, toma o veneno para enganar Clovis, interpretado por Dalton Vick, um vilão que sugeriu trocar o bebê que estava em seu poder por ela e ameaçava. Ela finge estar envenenada para evitar que Clovis cause danos a seus entes queridos. Esse ato demonstra a coragem e a determinação de Sônia em proteger aqueles que a amam, mesmo que isso signifique arriscar sua própria vida. Em Caminho das Índias, de 2009, Raul, interpretado por Alexandre Borges, é um empresário bem-sucedido e ambicioso. Ele é casado com Silvia, Débora Bloch, e pai de Júlia, Vitória Frati, um dos herdeiros da Cadore. Ele divide a sociedade da empresa de sua família com seu irmão Ramiro, Humberto Martins, com quem tem um relacionamento muito conturbado. Ele também passa por momentos de crise pessoal ao questionar o relacionamento que tem com a família, o excesso de trabalho e as pressões do dia a dia. Mas o que o empresário deseja mesmo é largar tudo e começar sua vida novamente. O empresário, então, simula a própria morte para começar uma história ao lado de sua amante, Ivone, interpretada por Letícia Sabatella. Ele vai ingerir uma substância que o fará ter uma espécie de catalepsia por algumas horas. E todos da família acreditam mesmo que ele está morto. As pessoas veem o corpo, ainda que no velório o caixão esteja fechado. Ivone leva o atestado para não sobrar dúvidas. Com isso, Raul e Ivone vão para Dubai. Em 2014, na novela Império, de Aguinaldo Silva, o comendador José Alfredo de Medeiros, interpretado por Alexandre Nero, é dado como morto. O comendador bebeu um líquido preparado por um curandeiro, passou mal e foi dado como morto. Enterrado, ele ressuscitou 3 dias depois. A notícia de sua morte abalou toda a família, que desencadeia uma série de acontecimentos, incluindo a disputa pelo controle do império empresarial construído por ele. Enquanto isso, ele tenta encontrar uma maneira de provar sua inocência diante dos crimes pelos quais foi acusado. No final da trama, acabou sendo morto pelo próprio filho. Bom, se você, assim como eu, gosta de televisão, inscreva-se no canal e curta o vídeo. É muito importante. Assim, você me dá um gás para produzir mais vídeos para vocês. Fico te esperando nos próximos vídeos. Tchau!